Vamos nessa então, pessoal. Vamos dando continuidade à nossa série sobre dimensionamento de DPS. Eu acredito que essa vai ser a última aula sobre a série, onde a gente vai aprender a dimensionar o IN do DPS, a corrente nominal de descarga. Você já está observando aí um modelo de DPS aí na tua tela e está observando também que esse DPS ele tem 5 especificações. Já falei isso em outras aulas. E por que 5 especificações? Porque ele é um DPS classe 1/2. Então tem uma especificação que é exclusivo do DPS classe 1. Mas para vocês entenderem nesse primeiro momento a questão da corrente nominal de descarga, que é o tema dessa nossa aula, eu vou trazer aí na tua tela a imagem de um DPS classe 2. Então observe aí, ó. Como é que eu sei que ele é um DPS classe 2? Por esse quadrado aqui, ó, que está escrito T2. Então eu já sei que é um DPS classe 2. Então observe que ele já tem várias especificações, entre elas especificações que a gente já aprendeu a dimensionar em aulas anteriores, e nessa aula a gente vai estudar sobre essa aqui, ó, corrente nominal. No caso desse DPS, a corrente nominal é de 20 kA. Então, 20 kA, será que seria um valor que eu poderia escolher tranquilamente para utilizar no decorrer dos meus trabalhos, dos meus serviços? Então vamos lá, DPS de 20 kA. Vamos ver o que diz a NBR 5410. Então observa aí que um trecho da norma já está chegando na tua tela, precisamente a tabela 49, que fala, na verdade, sobre o valor mínimo de UC exigível do DPS. Isso daí a gente já utilizou e já falou, e consequentemente já aprendeu em aula anterior. Mas por que eu trouxe essa tabela? Porque o que a gente vai precisar ler, que vai servir como base do dimensionamento da corrente nominal, é essa nota aqui embaixo. E como o item da norma ele não tem número para servir de referência, então a referência que eu quero mostrar para vocês é que ele é a nota que fica abaixo da tabela 49. Deu para vocês entenderem até aí, pessoal? Tranquilo? Bacana. Então, agora que vocês já entenderam, deixa eu separar somente o item que a gente vai ler, ó. Esse item está abaixo da tabela 49, não esqueça, tá bom, pessoal? E que parte é essa? É a letra D, ó. A letra D dessa nota, que trata sobre corrente nominal de descarga, que é o que a gente vai ver agora, e ela trata também sobre a corrente nominal de impulso, a gente vai ver mais na frente, tá bom? Então, vamos ver o que diz. Vamos nessa, pessoal, vamos ler junto, olha só. Na seleção da corrente nominal de descarga ou da corrente de impulso do DPS, distingue-se 3 situações. Na verdade, vamos ler desde o início, a letra D, olha só. Corrente nominal de descarga e corrente de impulso. Aí diz o seguinte: na seleção da corrente nominal de descarga ou da corrente de impulso do DPS, distingue-se 3 situações. Mas nesse primeiro momento a gente só vai ler a primeira situação, que diz o seguinte: quando o DPS for destinado à proteção contra sobretensões de origem atmosférica transmitida pela linha externa de alimentação e contra sobretensões de manobra, isso daí já caracteriza um DPS classe 2, tá bom, pessoal? Sua corrente nominal de descarga, olha o IN bem aqui, ó, não deve ser inferior a 5 kA para cada modo de proteção. Isso significa o quê? Como ele diz que não deve ser, a corrente nominal não deve ser inferior a 5 kA, significa que o mínimo que a gente pode usar é 5 kA. Por outro lado, não estipula um valor máximo. Então, a partir do momento que a norma estipula um valor mínimo, e esse mínimo é 5 kA, mas não estipula o valor máximo, então a gente pode seguir orientações do fabricante para estipular valores acima de 5 kA. E que orientações são essas? Vou trazer algumas aqui para vocês, ó. Recomendações de fabricantes, que diz o seguinte: se a residência estiver em uma área urbana, os DPS a serem instalados deverão ser de 20 a 45 kA. Contudo, indicamos utilizar o de 45 kA, pois além de suportar um desvio maior de corrente elétrica, ele também terá uma vida útil maior. E agora tem um outro detalhe, né, que diz também que se a residência estiver em uma área rural, os DPS a serem instalados deverão ser de no mínimo 45 kA, contudo, indicamos utilizar o de 90 kA, pois além de suportar um desvio maior de corrente elétrica, ele também tem uma vida útil maior. Então observe, trazendo aí mais uma vez aquela imagem aí para vocês. Então esse DPS classe 2 com corrente nominal de 20 kA, tá dentro de um valor bacana? Tá sim, pessoal. Tá dentro da recomendação do fabricante e de um valor seguro. Deu para entender até aí, meus amigos? Bacana?
né, que é fácil escolher aí a corrente nominal do DPS. Agora observa que bem acima tem a corrente máxima. Pessoal, bota na tua cabeça o seguinte, a corrente máxima não tem muito detalhe não, ela sempre tem que ser 2 ou 3 vezes maior que a corrente nominal. Só que a partir do momento que a gente escolhe a corrente nominal do DPS, automaticamente a corrente máxima ela já vai estar ajustada, como por exemplo, esse DPS é de 20k, olha a corrente máxima, é um pouco mais que o dobro. A corrente máxima desse DPS é um pouco mais que o dobro da corrente nominal. Então, esse ajuste ele é feito automaticamente a partir do momento quando a gente escolhe a corrente nominal do DPS. Deu para entender até aí, meus amigos? Bacana? Muito fácil também, né? Agora tem um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês e eu vou trazer novamente a imagem do DPS classe 1/2, ou seja, DPS classe 1 e 2 ao mesmo tempo. Observa aí. Em comparação com aquele DPS classe 2, observe que agora nós temos 5 especificações que precisam ser dimensionadas. Por quê? Porque como esse DPS é um DPS classe 1 também, ele vai ter o IIMP. O que é o IIMP? Deixa eu aumentar essa imagem aqui para vocês. Olha só, observe. Tá bem aqui o IIMP, pessoal, 12,5. O IIMP, meus amigos, é a corrente de impulso do DPS. E ele precisa ser dimensionado sempre que o DPS for classe 1, beleza? Como é que a gente dimensiona esse DPS? Olha só, esse DPS aqui, o IIMP dele, ou seja, a corrente de impulso, é 12,5 kA. Será que está correto? Será que a gente pode usar tranquilamente esse valor de corrente de impulso? Mais uma vez, vamos dar uma olhada no que diz a NBR 5410. E esse trecho da norma que está chegando aí para vocês faz parte daquela nota que a gente leu ainda há pouco, no início dessa aula, lá abaixo da tabela 49. Deu para vocês lembrarem, pessoal? Bacana? Beleza, então olha só o que diz. Vamos nessa, vamos junto. Olha só. Quando o DPS for destinado à proteção contra sobretensões provocadas por descargas atmosféricas direta sobre a edificação ou em suas proximidades, pessoal, isso já é uma característica de DPS classe 1, beleza? Sua corrente de impulso, olha aqui, ó, IIMP, deve ser determinada com base na IEC 613-12-1. Se o valor da corrente não puder ser determinado, não deve ser inferior a 12,5 kA para cada modo de proteção. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A IEC 613-12-1 é a norma que trata sobre isso daí, tá? Sobre a questão da corrente de impulso dos DPS classe 1. Então, existe um cálculo. E o que acontece? Se de repente a pessoa não sabe fazer esse cálculo, não lembra, por algum motivo não consegue fazer, a NBR 5410 dá uma colherzinha de chá e diz, então, usa no mínimo um DPS com corrente de impulso de 12,5 kA. Tranquilo, meus amigos? Então, a partir do momento que você não sabe calcular, escolhe esse valor e pronto, vai estar dentro de uma exigência, de uma determinação, vamos dizer assim, da NBR 5410. Então, tu continua fazendo um trabalho com profissionalismo e um trabalho com qualidade. Tranquilo? Deu para vocês entenderem? Então, trazendo de volta a imagem daquele DPS classe 1/2, essa corrente de impulso de 12,5 kA está sim dentro de um valor mínimo estipulado por norma. Bacana, pessoal? Tranquilo? Beleza, olha só, então essa aula de agora a gente já está quase terminando, só quero dizer para vocês que o que a gente aprendeu nessa série sobre dimensionamento de DPS foi isso aqui, ó. A gente aprendeu a dimensionar a UC do DPS, que é a máxima tensão de operação contínua, o IMAX, que é a corrente máxima de surto, aprendemos a dimensionar a corrente nominal de descarga dos DPS, a UP do DPS, que é o nível de proteção, e o IIMP, que é a corrente de impulso, que são utilizados nos DPS classe 1. A gente aprendeu tudo isso, pessoal. Então, se de repente você não assistiu todas as aulas, assiste as outras aulas que você vai também ter a oportunidade de ficar por dentro de como dimensionar todas essas especificações do DPS. Para vocês que não são inscritos no nosso canal, te inscreve. Se de repente você quiser adquirir material de estudo, a gente tem excelentes apostilas coloridas e ilustradas, inclusive com todo esse conteúdo de dimensionamento de DPS e muito mais. Dá uma olhada na nossa descrição, você vai encontrar a apostila de eletricista residencial e predial, a apostila de comandos elétricos para quem está precisando e quer aprender comandos elétricos do mais absoluto zero. Para você que quer aprender sobre aterramento, nós temos uma excelente apostila de aterramento. Pessoal, vocês podem dar uma olhada sem compromisso nenhum. E se de repente quiser e puder adquirir,
você vai adquirir, com certeza não vai se arrepender, vai ser uma ótima aquisição. E se pintar maiores dúvidas, também tem o número do nosso WhatsApp aqui na descrição dessa aula, onde você vai poder estar tirando todas as tuas dúvidas com alguém da nossa equipe, ok, gente? Então, não perde tempo, dá uma olhadinha lá, e aí, como sempre, a gente se encontra nas próximas aulas. Valeu, gente! Grande abraço!